Fala, minha tropa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo. Hoje analisando os jogos dessa sexta-feira. Sextou aqui no canal daquele jeito, naquele pique. Trouxe aí 7 jogos que eu encontrei valor pra gente operar nessa sexta-feira. Média completa de cartões, escanteios e uma análise geral naquele padrão que vocês conhecem aqui no canal. Operações simples e bilhetes personalizados também, tá bom? A única coisa que eu peço, caso você goste aí e queira me ajudar no meu trabalho, deixa o like aí, se inscreva no canal se não for inscrito. É totalmente grátis e você não vai cair o seu dedo, tá? E se você gostar de fato dos meus palpites e acompanha aqui diariamente, ativa o sininho também, que aí em primeira mão você recebe os vídeos quando eles são lançados no ar. Normalmente eu posto vídeo de palpites entre as 14 e 15 horas da tarde do dia anterior pro dia seguinte. Aí você consegue receber em primeira mão assim que você ativa a notificação do canal, tá bom? Eram esses os recados aqui, sem mais enrolação, roda a vinheta que eu vou mostrar para vocês os palpites dessa sexta-feira. Bom, tropa, antes de eu passar os palpites aí dessa sexta-feira, vou trazer vocês para o resultado que a gente teve na quarta. Mais um bilhete pronto bateu, tá? Mais um aí, pode anotar que mais um deu green. O bilhete no final do vídeo bateu. A gente foi pro under, menos de 3,5 no jogo de São Paulo. Foi meio tenso ali, porque o São Paulo perdeu o jogo. No finalzinho, o Rames Rodrigues marcou um gol. Ficou meio tenso ali o jogo, mas no final bateu o under menos de 3,5, tá? E, enfim, o bilhete pronto bateu. Teve aqui os palpites, foi um resultado de... Teve bons jogos e teve jogos ruins. Teve o jogo do Real Madrid, que pra mim foi o pior jogo aqui em questão de análise. Eu meio que dormi no ponto, indicando um under escanteios. As primeiras rodadas aqui da Champions tá dando muito canto. As equipes que não tem uma média muito alta, elas estão pressionando bastante. Só o Real Madrid teve 16 escanteios nesse jogo, tá? Mas vamos lá, vamos jogo por jogo para vocês acompanharem o resultado. O primeiro foi entre Real Madrid e União Berlim. Indiquei mais de 1,5. O Bellingham marcou no finalzinho do jogo, era para ser 0-0. O Real Madrid venceu. Igual não ia bater o mais de 1,5, não bateu, inclusive, porque foi apenas 1-0 aí pro Real Madrid, tá? O gol foi no finalzinho do segundo tempo. Depois teve menos de 3 escanteios que eu indiquei pra vocês. Aqui a gente toma o head porque teve 17 cantos. Como eu falei, só o Real Madrid teve 16. Então pressionou bastante para em busca do resultado, não estava marcando o gol. Foi em busca, pressionou, acabou saindo bastante escanteios. Indiquei menos de 7 cartões, aqui bateu, teve apenas 2. Então o único cenário que deu green aqui foi em cartões nesse jogo. Depois teve Bayern e Manchester United. Aqui os 4 cenários bateram. Era uma operação simples na vitória do Bayern, a 1,55, se eu não me engano era a cotação. Indiquei um empate, anula para bilhete personalizado, bateu. O Bayern venceu por 4-3. No primeiro tempo já marcou 2-0, então já pagamento antecipado. Pelo menos na Bet365 e na Betano tem um pagamento antecipado, então já pagou pra gente. Indiquei mais de 6 escanteios, teve 10. E eu indiquei menos de 7 cartões, teve apenas 2. Todos os cenários aqui deram green. Depois teve o último jogo aqui que eu analisei para vocês da Champions, foi entre Braga e Napoli. Indiquei mais de 1,5, bateu. A Napoli venceu por 2-1. Indiquei mais de 6 escanteios. Teve aqui 21 cantos. Olha que loucura, tropa. 21 escanteios no jogo. Doideira, tá? Se eu não me engano, teve 10 pro Braga e 11 pra Napoli. Teve canto pra caramba. E eu indiquei mais de 2,5 cartões. Teve 9 cartões no jogo. Então também mais um jogo a gente gabaritou os 3 cenários. Depois teve aqui Campeonato Brasileiro. Indiquei um under no jogo do Flamengo. Flamengo jogando muito mal. Aqui foi 0-0, então bateu menos de 3,5. Indiquei mais de 7 cantos, tropa. O Flamengo, um time aí contra o Goiás que não vem tão bem, conseguiram fazer só 5 escanteios. Teve 5 escanteios no jogo, tropa. Se eu não me engano, teve só 3 escanteios pro Flamengo. Um time que tava sem o resultado, precisando vencer, a sua torcida tá indignada, vai lá e me faz só 3 escanteios e não vence o jogo, tá? Se tivesse feito um gol logo no primeiro tempo e parado de fazer escanteios, aí beleza. Mas era uma equipe que tem uma das maiores médias de escanteios do Campeonato Brasileiro. E no final nem pressionou, nem fez muitos escanteios. Isso demonstra o quanto que o Flamengo tá sem vontade de jogar, parece. Tá? Porque no final foi 0-0 e fez apenas 3 escanteios. Isso pra mim é loucura. Mas enfim, fomos para mais de 3 cartões aqui. Teve 4 cartões. Então o único cenário que deu red foi esse over escanteios que não aconteceu. Depois teve o jogo do Fluminense e do Cruzeiro. Os 3 cenários, os 3 deram green. Caso o empate, Fluminense venceu por 1-0. Mais de 7 escanteios teve 10. E mais de 3 cartões teve 8. Todos os cenários deram green. E o último jogo foi entre São Paulo e Fortaleza. Aqui só o red foi na operação simples, tá? Bilhete personalizado, os 3 cenários que eu indiquei, os 3 bateram. Menos de 3,5, como eu falei, bateu. Mais de 7 escanteios, teve 9 cantos. E o mais de 3,5 cartões, teve 9 cartões no jogo. Todos os cenários para bilhete personalizado, bateu. O único cenário foi o menos de 2,5 aqui, na operação simples que nos deu red. Fechou? Trazendo sempre com muita transparência aqui a nossa planilha, atualizando, mostrando o resultado para vocês.
Mas sem enrolação, bora lá agora para os jogos da sexta-feira, que é o que interessa de fato para vocês aqui no canal. Bora lá. Bom, tropa, vamos começar então pela Superliga, queridinha aqui do canal. Muita gente gosta que eu analise os jogos da Superliga da China. Então bora lá. Rodada 26, a equipe do Changchun enfrenta o Beijing. Cotação 3,10 para o Changchun contra o mod 2,20 ao Beijing. Se a gente olhar aqui na Race, o Changchun vem de 2 vitórias e 3 empates, vem bem jogando em casa, mais de 1,5 em 4 de 5 jogos. Talvez eu buscaria o cenário para gols. O Beijing também é uma equipe bastante ofensiva. Mais de 1,5 aqui fora de casa na maioria. Em 3 de 5 deu mais de 1,5. Em confronto direto, se a gente der uma olhada, o mais de 1,5 aconteceu em 4 de 5 jogos. Eu buscaria cenário para gols. Ambas marcam em apenas 2 de 5. Não sei se eu faria não. Eu trabalharia cenário para gols. Mais de 2,5 na maioria. Mas para garantir eu vou pegar um mais de 1,5. Tá? Só deixa eu conferir a média aqui de gols para vocês, ó. O Beijing em sexto, 25 jogos, 43 gols. Média bem bacana. Já o Changchun, 25 jogos, 38 gols. Média bem bacana de gols. Gols sofridos também. Sofreu 39 e o Beijing 30. Vou trabalhar cenário para gols aqui. Tá? As equipes fazem bastante gols e sofrem também. Então vou trabalhar mais de 1,5. A cotação 1,20 na Betano para bilhete personalizado. Operação simples aqui, eu não vou fazer nada e só vou trazer escanteios para vocês. Cartões eu vou ficar de fora porque não libera. Tá? Muita gente já falou, Léo, na Superliga da China não libera o cenário de cartões. Então não adianta eu trazer aqui coisa para encher murcilha para vocês, tá bom? Vou só trazer a média de escanteios e dar um palpite aqui para vocês em cantos. Vamos lá. O Changchun tem uma média, tropa, de 3,2 escanteios por jogo. É uma média baixa, 3 escanteios praticamente por partida. E o Beijing 4,5. Eu vou operar um under, menos de 13 escanteios. Continuando aí pela Superliga da China, o Xangai Shenhua, que vem bem classificado, enfrenta o Kangzhou. Cotação 1,65 para o Xangai Shenhua contra uma cotação 5,25 ao Kangzhou. Aqui uma vitória seca ao Xangai no ao vivo é a melhor cotação que eu posso indicar para vocês. A odd está 1,65. No ao vivo ela tende a valorizar. O Kangzhou fora vem de uma sequência horrorosa. Então uma vitória seca que faça sentido. Olha só, o Kangzhou fora dos últimos 5, 4 derrotas e uma vitória. Não vem bem. Já o Xangai Shenhua vem com uma sequência melhor. 3 vitórias, uma derrota e um empate. Para garantir, para dar uma garantia, dupla chance é o Xangai Shenhua. Tá? Se a gente olhar que eles vêm melhor classificado também, como eu já falei para vocês, ó, eles estão em quinto. 25 jogos, marcaram 28 gols, sofreram 28. Estão zerado aqui em saldo. O Kangzhou está em 11º, 25 jogos, fez 28 e sofreu 45. De 25 jogos, venceu apenas 8. Empatou 6 e perdeu 11. Eu vou de dupla chance ao Xangai jogando em casa. Direto e reto aqui. Cotação 1,18. E para a operação simples, aquela indicação que eu falei para vocês. Vitória seca ao Xangai Shenhua. De preferência, levem para o ao vivo, tá bom? Agora vamos lá para escanteios. O Xangai Shenhua tem uma média de 3,7, também é uma média baixa. E o Kangzhou 4,7. Eu vou indicar também menos de 13 escanteios no jogo. Vamos para a Superliga da Turquia então. O Gaziantep enfrenta o Istanbulspor. Jogo aqui meio equilibrado. O Gaziantep não vem bem e o Istanbulspor também não. As duas equipes estão lá embaixo na classificação. Tá, então por isso que eu tô falando que vai ser um jogo meio equilibrado. As equipes precisam da vitória, pode ser jogo aberto, é o que eu vejo, porque como eu falei, elas precisam do resultado, então vai ser um jogo muito aberto dos dois lados, buscando gols. A cotação pro Gaziantep 2,05 contra o mod 3,40 ao Istanbulspor. Resultado final aqui, dupla chance a nenhum dos dois eu vou indicar, jogo muito indefinido, como eu acabei de citar aí os critérios para vocês. Se a gente olhar aqui, ó, na classificação, o Gaziantep é o último colocado, 5 jogos e 5 derrotas, 2 gols marcados apenas em 5 e sofreram 12 gols. Já o Istanbulspor vem em 18º, 3 jogos, 2 empates e uma derrota. 2 gols marcados e 4 gols sofridos. Aqui eu vou trabalhar um cenário para gols. Vou buscar gols porque as equipes estão ali embaixo, precisam vencer como eu já falei para vocês. Se a gente olhar também, ó, o Gaziantep vem de uma sequência que a maioria deu mais de 1,5. 4 de 5 jogos em casa deu mais de 1,5. E fora o Istanbulspor também. Os últimos 5 jogos, 4 de 5 deu mais de 1,5 gols. Então é o que eu trabalharia. Vou me arriscar aqui só para gols. Se a gente olhar aqui a cotação, ó, para mais de 1,5 tá 1,25. É a mod que me atrai pelos critérios que eu citei para vocês há pouco tempo. Então vou para mais de 1,5. Operação simples aqui, vou ficar de fora. E só vou trazer também cenário para escanteios para vocês. Cartões não vai abrir nesse jogo. Então vamos lá. O Gaziantep tem uma média de 5 escanteios e o Istanbulspor 3 cantos. Eu vou para mais de 6. Como eu falei, pela relevância do jogo, a média do Gaziantep também é um pouco alta, mediana, né? 5. Eu vou trabalhar mais de 6 escanteios, combinado?
era isso aí que o Bruxo indicaria para vocês nesse jogo. Vamos agora para a Bundesliga, porque o Stuttgart enfrenta o Darmstadt. Jogo aqui pela rodada número 5 da Bundesliga. Cotação 1,40 para o Stuttgart, contra o mod 7,50 ao Darmstadt. Essa equipe do Darmstadt, tropa, já tá perdendo para todos os times, tá? Já não começou bem. E o Stuttgart já começou muito bem a temporada. A cotação tá 1,40, o que justifica. Se a gente olhar aqui o desempenho do Stuttgart em casa, é fenomenal. Eles vêm de 5 vitórias na Race, tá? Mais de 1,5 na maioria aconteceu. Nos últimos 5 jogos em casa deu mais de 1,5. Aqui eu vejo o jogo também para gols, porque o favorito vai jogar em casa. Então aqui para mim não tem como eu indicar um under. O Darmstadt, se a gente olhar, ó, vem de 4 derrotas e um empate. Sofreu mais de 1,5 em 3 dos últimos 5 jogos fora de casa, o que justifica eu trabalhar um cenário para gols. Léo, eu não quero me arriscar em gols. Aí tu pega a vitória seca ao Stuttgart. Mas eu prefiro 1000 vezes, eu, Léo Freitas, conselho do Bruxo, prefiro 1000 vezes trabalhar cenário de gols e tomar um head do que ir para uma cotação baixa para resultado final. Porque resultado final só pode acontecer aquilo ali, tá? E às vezes a gente indo para gols, o Darmstadt pode marcar. Então a gente tá, independente de qualquer time, a gente tá indo para gols. Por isso que eu vou indicar aí um mais de 1,5, tá? A cotação para mais de 1,5, 1,18. É o que o Bruxo indicaria aqui para vocês. Operação simples, levaria para ao vivo pro Stuttgart ali para vencer, deixa passar de mod 1,50, 1,60 de preferência, para daí sim pensar numa vitória. Mas o Bruxo não vai indicar nada para vocês aqui, só vou trazer escanteios e cartões. Bora lá. O Stuttgart em cantos tem uma média de 5,1 e o Darmstadt tem uma média de 5,9. Eu vou para mais de 6 pela média das equipes. Já para cartões, 1,7 do Stuttgart contra 2,4 do Darmstadt. Aqui eu vou indicar um under, menos de 7 cartões na partida. Da Bundesliga a gente vai para La Liga, porque o Alavés enfrenta o Atlético Bilbao. Jogo às 16 horas pela rodada número 6. Jogo bem equilibrado. O Alavés, cotação 3,60 para vencer, contra o mod 2,25 ao Atlético Bilbao. Se a gente olhar aqui, ó, tropa, o desempenho do Alavés em casa vem bem. Vem de 4 vitórias e um empate. Aqui eu vejo um jogo meio equilibrado, tá? Principalmente porque o Atlético de Madrid é uma equipe que, no meu ponto de vista, é a favorita a vencer, mas vai jogar fora de casa. Então traz um certo equilíbrio para esse jogo. Menos de 3,5 em 4 de 5 aconteceu, do Alavés em casa. Já o Atlético Bilbao fora, menos de 3,5 em 4 de 5. Eles vêm de 3 empates, uma vitória e uma derrota. Se a gente olhar também em confrontos diretos, o menos de 3,5 aconteceu nos últimos 5. Tá? Então o que me faz aí ter uma certa confiança para operar num under. Pode fugir do padrão? Pode. Começou agora a temporada, as equipes podem querer ir para cima também, mas aqui tem mais critérios para under do que para over. Se a gente olhar aqui também na classificação, o Atlético Bilbao de 5 jogos marcou 9 gols e sofreu 4. Começou até bem, já o Alavés não vem tão bem, está em 14º, 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas. Marcou 5 gols e sofreu 7. Sofreu um pouquinho mais de um gol por jogo, mas jogando em casa acredito que não seja jogo para 3 gols ou mais. Então eu vou trabalhar em um menos de 3,5. Menos de 3,5, a cotação 1,19 aí na Betano. É o que o Bruxo indicaria para vocês. Operação simples também, vou fugir aqui desse jogo muito indefinido. Vou trabalhar só escanteios e cartões com vocês também. Em cantos, o Alavés tem uma média de 4,9 e o Atlético Bilbao 6,1. Eu vou para mais de 6 cantos no jogo. Já para cartões, 2,7 do Alavés contra 2,5 do Atlético Bilbao. Aqui neste caso eu vou trabalhar mais de 3 cartões na partida. Vou ser um pouco mais agressivo. Quem quiser garantir vai para mais de 2. Mas eu vou indicar esse mais de 3 para vocês. Vamos vir para o Brasilzão então. Campeonato Brasileiro, o único jogo dessa rodada. Corinthians enfrenta o Botafogo nessa sexta-feira. Jogo às 8 horas da noite. Cotação para o Corinthians a 2,55 e uma odd 2,88 para o Botafogo. Botafogo precisa muito vencer para continuar distante do segundo colocado, que é o Palmeiras. O Palmeiras tá de olho aqui no Botafogo, tá se aproximando cada vez mais. Então o Botafogo precisa muito voltar a jogar o que estava jogando. Tá? Fora de casa, eles não vêm tão bem. Nos últimos 2 jogos, ó, 2 derrotas e 3 empates. Eles não venceram nos últimos 5 fora de casa. Já o Corinthians vem numa crescente, vem melhorando jogo após jogo. Eles estão aqui, ó, com 2 vitórias e 3 empates. Pegaram o Grêmio, pegaram o Palmeiras e pegaram o Goiás. Goiás aqui beleza, mas o Palmeiras e o Grêmio, timaço, tá? Empataram. Esse jogo aqui eu já falei pra vocês, né? O Corinthians meio que o juiz passou ali a mão no Grêmio, porque teve o pênalti no final do jogo. Era pro Corinthians ter perdido, mas não quer dizer que não foi um jogão, tá? Foi bem parelho, jogo bem equilibrado, 4-4. E o Grêmio tá na 3ª posição. O que eu vou indicar pra vocês aqui? Eu vou trabalhar um menos de 3,5. Tá? O Botafogo vai pressionar muito, o Corinthians jogando em casa. Acredito que seja um jogo para poucos gols. Se a gente olhar aqui na classificação, o Botafogo tá com 23 jogos, marcou 39 gols e sofreu 14. Sofre poucos gols.
Já que o Corinthians, 14º, 23 jogos, marcou 27 e sofreu 29. Meio equilibrado aqui a média de gols. Eu vou buscar um under menos de 3,5. Botafogo jogando fora de casa, não vem numa crescente muito boa ali nos últimos 5. A maioria também deu menos de 3,5, o que justifica esse under, tá? Gosto muito, vou trabalhar esse menos de 3,5 com a cotação 1,21. Operação simples, 999, vou ficar de fora aqui também, só vou trabalhar escanteios e cartões, que pra mim tá o suficiente. Em cantos, o Corinthians tem uma média de 4,3 escanteios e o Botafogo 2,7. Aqui eu vou indicar over, vou indicar mais de 7 cantos pela relevância da partida. Por mais que a média das equipes seja baixa, principalmente do Botafogo, que é 2,7, é aquele cenário que eu falei para vocês, o Botafogo precisa vencer. Então acredito que haja uma pressão do Botafogo, por isso faça mais escanteios do que essa média que eles têm. Por esse aspecto eu vou trabalhar esse mais de 7, deixando muito claro aqui com vocês. Quem não sentir confiança pode jogar para menos 14 e menos de 3 escanteios, mas fica a critério e fica a risca de vocês, tá bom? Já para cartões, o Corinthians tem uma média de 1,8 e o Botafogo 2,2. Eu vou indicar um under menos de 8 cartões. Pode ser até 7, a média das equipes não é tão alta, então vou pegar esse under menos de 8 porque eu acho que vai estar com uma cotação interessante. E pra gente finalizar aí, tem Série B, Atlético Goianiense enfrenta o Criciúma às 9h30 da noite. Cotação 1,90 pro Atlético Goianiense, contra o mod 4,30 ao Criciúma. Aqui o Atlético Goianiense, tropa, é o favorito a vencer, jogando em casa. Vem numa race bem interessante aí, dos últimos 5 não perdeu, vem de 3 empates e 2 vitórias. Dos últimos 10 só perdeu 1 em casa. É uma equipe que em casa é muito forte. E o Criciúma fora vem numa decrescente. Vem de 3 derrotas e 2 empates. Tava bem o Criciúma, mas fora de casa agora começou a decair. Se a gente olhar, ó, como eu falei, eles vinham bem. E agora nesses últimos 6 jogos só perderam ou empataram. Sendo assim, eu vou trabalhar uma dupla chance ao Atlético Goianiense. Sendo muito direto e reto com vocês aqui, tá? A cotação tá 1,22, é uma cotação que me atrai para fazer uma dupla chance ali para um time que só perdeu um jogo de 10 em casa. Para mim faz sentido essa dupla chance. Já para operação simples aqui, tropa, eu me arriscaria por menos de 2,5, tá? Me arriscaria por menos de 2,5. Se a gente olhar aqui, ó, o Criciúma tá em quinto, 28 jogos, marcou 33 gols e sofreu 24. É um time que sofre praticamente um gol por jogo. Já o Atlético Goianiense, 28 jogos, sofreu 35 e marcou 39. Tem uma média um pouco melhor de gols marcados, mas eu vejo um jogo meio equilibrado. Então, por esse aspecto, eu trabalharia o menos de 2,5, tá? Para quem quisesse arriscar. Menos de 2,5 tá com uma cotação interessante de 1,57, tá? Essa cotação estava 1,60, mas já caiu um pouco. É o que eu faria aí para vocês, tá? Agora, para escanteios, vamos lá. O Atlético Goianiense tem uma média de 7 cantos e o Criciúma 4,3. Eu vou trabalhar mais de 7 escanteios no jogo. Já para cartões, 2,1, a média do Atlético Goianiense, contra 2,4 do Criciúma. Aqui eu vou pegar um ambos levam cartão. Acredito que pelo menos um cartão de cada lado vai acontecer, beleza? Era isso aí que o Bruxo indicaria para vocês nessa sexta-feira, direto e reto. No nosso bilhete pronto, como que a gente vai? A gente vai para mais de 1,5 gols no jogo do Changchun, menos de 12 escanteios nesse jogo, e a gente vai pegar um menos de 3,5 gols no jogo do Criciúma. Indiquei um menos de 2,5 para operação simples, mas vou pegar um bilhete personalizado para menos de 3,5. Vou me arriscar nesse under aí, menos de 3,5, acredito que aconteça. Se eu tô indicando menos de 2,5, eu acredito que vai bater um menos de 3,5 também, tá, tropa? A cotação, 1,65. No momento que eu estou gravando, tá essa odd, tá? É uma cotação bem interessante pra gente trabalhar nessa sexta-feira, combinado? A única coisa que eu peço aí, caso você tenha gostado de fato dos meus palpites, deixa o seu like aí, se inscreva no canal se você não for inscrito e ativa o sininho aí pra você receber em primeira mão os vídeos do Bruxo, dos palpites, assim que eu lançar no ar. Você já recebe, depois que eu cliquei ali, postei, você já recebe a notificação e já consegue assistir, tá bom? Fiquem com Deus, boa sorte pra gente, boa sorte pros palpites e vejo vocês no vídeo de amanhã. Grande abraço do Bruxo e tamo junto. Valeu!